um dos convidados, neste caso é a nossa anfitriã Eglantina Monteiro, convida outros convidados dela, pronto, e vamos a falar, como sempre, de design, de cultura, de arte e de vários dos temas que nos interessam. E turismo. E turismo também, claro. Não vou falar mais, agora passo a palavra à Eglantina. Bom, obrigada pelo convite a vocês e obrigada aos convidados, não é? No caso para os dois lados. E o que é que me ocorre dizer sobre, naturalmente, sobre o que é isto da Companhia das Culturas e naturalmente também sobre os nossos convidados. O que é que responde a este nosso projeto? Talvez a primeira coisa importante aqui a dizer é que a Companhia das Culturas e este lugar, esta propriedade, se encontra na mesma família já há 6 gerações. De outra maneira, não é um projeto para o qual nós tivéssemos partido idealizando qualquer coisa. E para mim, neste momento, esta palavra idealização, para mim é chave. É chave porquê? Porque quando falo nós, o Francisco, e eu viemos para cá, o Francisco retomando esta herança, aquilo que nós fizemos e o trabalho que temos desenvolvido aqui é este exercício de olhar para o que temos. E é a partir deste exercício que exige prática, exige exercício, que é o exercício da contemplação, de olhar o que é que temos. O que é que podemos fazer com o que temos? E é por isso que eu dizia que era importante a questão da idealização. Portanto, nós não idealizamos um lugar, nós não foi nesse exercício de queremos fazer qualquer coisa que fosse diferente, fosse isto ou aquilo, não. E por isso também este encontro lhe dei este nome, que é os lugares não viajam. Lições sobre é uma certa vontade dizer que os lugares não viajam, já sabemos que os lugares não viajam. Mas, de alguma maneira, os lugares, da maneira como muitas das vezes são conceptualizados, são sempre projeções de qualquer coisa. São sempre qualquer coisa futurantes ou idealizadas ou como se. E, portanto, o nosso exercício foi esse. Foi um exercício longo. Nós já cá estamos há 25 anos, a Companhia das Culturas existe há 14. Portanto, digamos, temos 11 anos de escuta e de meditação e reflexão, com um interlocutor fundamental que foi o Pedro, que está agora daquele lado, que o Pedro é Roma, e o Pedro, e agora, importa dizer que a altura um jovem arquiteto, dizer que a altura era jovem, não importa aqui, mas importa só no sentido que nós, o Francisco e a mim, nos interessava justamente interlocuar e operar e trabalhar com pessoas de outras gerações, com outros olhares. Estas camadas, e porquê? Porque também este lugar, e o Pedro provavelmente vai mostrar isso e falar disso, tem muitas camadas, quer dizer, tendo aqui já 6 gerações, mas estão a ver quantas camadas. Portanto, eu diria que aquilo que este lugar tem, ou a maneira como nós nos posicionamos, foi de um trabalho, antes de mais, de enraizamento. Aquilo que se vê é uma parte das coisas, como em tudo que existe na vida, não é? Só se vê uma parte. Mas ela decorre deste trabalho em profundidade. E eu não sei se tu queres fazer. E é só fazer uma pergunta muito básica. O que era isto antes de viverem? Era isto. Era uma casa de habitação. Ruínas. O meu pai, aliás, dizia uma coisa: vocês são muito ricos em ruínas. Que é uma ótima expressão, desde que não nos arruinem. Não é? Mas a verdade é que isto eram muitas ruínas, mas de ruínas o Francisco Palma Dias. A nossa geração foi marcada pelo fim de uma certa agricultura tradicional, sobretudo aqui no Barrocal. O Barrocal é, sobretudo, uma manifestação que talvez foi a influência mais brilhante que o Islão deu a Portugal, que foi estabelecer a base económica do Algarve no pomar de sequeiro. O que é o pomar de sequeiro? Era a coluna vertebral económica do Algarve, desde antes da existência de Portugal, porque
o Islão, os muçulmanos, os berberes, toda essa gente que veio do Mediterrâneo Oriental, eram grandes, lidavam já com a seca, lidavam com a beira tudo certo, e, portanto, eram muito aproveitadores dos ecossistemas em relação à água, eram mestres em irrigação, eram mestres em saber como viver com o menos de água possível, a ser desperdiçada e aproveitar a que havia. E, nesse sentido, criaram algo que talvez Portugal, o Algarve é um bocado uma espécie de uma ilha do Mediterrâneo que ficou agarrada a Portugal. Porque, de facto, o pomar de sequeiro desenvolve, possibilitou esta zona de barro e de calcário que dá barrocal, permite uma agricultura, um pomar mágico. Os pomares são regados normalmente, mas pomar parece uma contradição. E em que é que ela se baseia? Eles, ao observarem esta profundidade de barro que há aqui no barrocal, e o barrocal é uma linha, é uma cintura que atravessa todo o Algarve de ponta a ponta, separando o litoral da serra, que aqui já começa ali assim, já vem a serra. Aqui é verdadeiramente um extremo, mas depois alarga-se para aquela dimensão de Silos, Loulé, Albufeira, Portimão, tudo isso aí a serra lá está muito acima. E baseia-se em quê? Eles, ao verem que havia aqui uma profundidade de argila, e contemplando o que já existia, sistematizaram uma cultura das árvores próprias das ilhas do Mediterrâneo, que é a alfarrobeira, em primeiro lugar, a amendoeira e a figueira, e acompanhando essas árvores neste barro, como pedra de calcária, nos primeiros 2, 3, 4 anos, deixando-as crescer as raízes, até elas atingirem aquela argila que permanece sempre úmida, porque está lá no fundo, não sei, e portanto as árvores, quando chegam a essa profundidade de raízes, sendo acompanhadas, portanto, permite então aparecer uma espécie de uma convivência com uma dimensão de grande sequeiro, porque aqui é uma zona de o verão, o final da primavera e o princípio do outono, não chove, pode haver 3, 4, 5 meses de seca, e depois, quando chove, é pontualmente. Pois bem, eles conseguiram e demonstraram, e instituíram, de uma ponta a outra do Algarve, esta conjugação da figueira, da amendoeira, da alfarrobeira, que, sendo acompanhadas por uma mão humana que as rega um bocadinho nos primeiros 2 anos de vida, quando as raízes chegam àquela profundidade em que o barro já não seca, portanto, funciona como uma bomba d'água. E o que é que acontece? O que acontece é que de uma ponta a outra do Algarve surgiram, portanto, alfarrobeiras, figueiras e amendoeiras de uma maneira sistemática, de tal maneira que isso provocou, como todas as ilhas do Mediterrâneo, aliás, uma grande capacidade económica de exportação, porque tudo isto dá fruto seco, que é fácil de exportar ainda por cima. Que se conserva e que se pode exportar. E, portanto, o Algarve foi, antes do Algarve existir como Portugal, já era uma zona de grande exportação. O que é que acontece aqui que eles vieram encontrar? Que tudo isto sendo fruto do Mediterrâneo, chega-se aqui e há uma brandura atlântica, um clima atlântico que o resto do Mediterrâneo não dispõe. Ora, isso veio potenciar a qualidade do figo, da amêndoa, da alfarroba e já agora da oliveira também e da azeitona. Quer isso dizer que eles, não foi só, eles ficaram com os 7, 8 mil anos de revolução neolítica na agricultura, vieram aqui, e que foi feito no clima mediterrâneo,
intermuros, não é? Sem dispor de nenhuma experiência do clima atlântico, chegam aqui e toda esse apuro em castas... É um facilitismo quase. Não, possibilitou um aumento de qualidade que fez, portanto, que valorizou ainda mais. Um figo daqui era mais interessante que um figo do lado do fundo do Mediterrâneo, porque beneficiava desta frescor, desta umidade, de um clima atlântico que se fundia com o Mediterrâneo, que aqui é o que acontece aqui, no Algarve, e quanto mais se vai para a outra ponta, mais Atlântico, quanto mais se vem para esta, mais Mediterrâneo. Isso produziu, portanto, também uma maneira de ocupação do território. Aqui chegamos nós a uma fazenda aqui não é como no Alentejo, com milhares de hectares ou centenas de hectares. Uma fazenda aqui, para possibilitar ter um figueiral, é preciso tratá-lo com muita pequena mão, porque tem que se apanhar o figo todos os dias, tem que se escolher e pôr a secar, e depois tem que se tratar do figo seco. É uma manualidade, e depois tem que se lavar. É todo um fazer, não é? Tudo isso aponta para tratar da azeitona, tratar da amêndoa, tudo isso sucessivamente aparecia. Isto tinha que ser em função de pequenas e médias explorações familiares. Famílias que se ocupavam do figo. O momento do figo no Algarve era uma festa, as pessoas tinham que estar no campo e tudo isso faziam, era ainda descrito nas primeiras notas que há sobre a vida no Algarve, era como se fosse um dia de maio, que as pessoas iam para o dia da espiga, em que as pessoas iam para o campo e continuavam no campo a tratar dos figos, e depois da amêndoa, e depois da alfarroba, e depois da azeitona, e dava, portanto, uma média que ainda hoje há uma média de 16, 17, 18 hectares para as propriedades que havia aqui no Barrocal. Esta tem de facto 30 mais 10. Portanto, é uma propriedade clássica do Barrocal e que viveu... Mas grande, para dentro de fora. Não, no Algarve, portanto, para o Barrocal, é algo que, se tirarmos os 10 hectares de pinhal que aí estão, que é outra história, que é o mar eremítico, o Barrocal eremítico, que vai à Praia Verde. Mas, portanto, na minha geração, essa vida económica do Algarve baseada nesta riqueza que era o fruto seco e acompanhada, evidentemente, pela cultura do trigo, da fava, do grão, da ervilha, todas as leguminosas e mais um pedacinho de horta, traziam aqui há um caso especial da fazenda, porque a minha família tem origem catalã, vieram para aqui para tratar de fazer a sardinha estivada e, portanto, eles tinham uma relação também com... Mas viviam aqui, estavam enraizados aqui, não é? Era uma casa Sim, era uma casa que quando nós estava ativa. Estava em... Exato. Okay. Portanto, era uma casa de lavoura tradicional do Algarve, baseada no pomar de sequeiro e que, portanto, a partir de certa altura, para já o pomar de sequeiro é algo que só existe no Algarve. E, portanto, o Estado português nunca entendeu bem o que era o pomar de sequeiro, como não houve poder regional que se interessasse por estas coisas, o pomar de sequeiro, cuja sua riqueza máxima vinha do figo, da alfarroba e da amêndoa, foi, de certa maneira, desvalorizado, porque em relação à alfarroba, por exemplo, há 3 multinacionais que vampirizam a alfarroba por causa da grainha e vampirizam a grainha por causa de um produto que é o que produz todos os espessantes dos atuais, do que se faz hoje em iogurtes e em sorvetes no mundo inteiro. Isto é uma riqueza tão grande, que 3 multinacionais têm um cartel e decidiram que o preço que se pagava à alfarroba era o preço que se podia praticar em Marrocos para se viver. Em Marrocos paga-se num dia o que nós pagamos aqui no mundo. E, portanto, quer dizer que
arruína um Estado que permite que 3 multinacionais estiquem o preço da alfarroba no Algarve pelo preço marroquino, evidentemente é um Estado que não governa, que desgoverna, ou que está ao serviço desses carteiros. Isto quer dizer, como manter isto, não é? Quer isto dizer, tudo isto para quê? Para dizer que no momento em que aqui chego, este Estado existia e que, portanto, a riqueza que uma propriedade destas proporcionava era... eu estou aqui há 25 anos a apanhar a alfarroba para pagar a mão de obra. Claro. E não para ter alguma capacidade dela ajudar a conservar o património. E, evidentemente, essa agricultura, deixa só acabar uma história. Foi as ruínas, evidentemente, deixaram de ter sentido toda uma série de instalações que serviam para uma agricultura tradicional. E com as paredes em barro e pedra, os telhados caem, desfazem-se as paredes e é a ruína. E foi aqui que entramos nós a pensar que fazer de tanta ruína. E justamente onde nós estamos, já agora, e isto a seguir vamos passar para o Pedro Sano Garcia, que é o arquiteto, que é o nosso outro convidado, que justamente, por exemplo, o sítio onde estamos a falar é um dos lagares desta propriedade. Esta propriedade tinha 2 lagares. Isto dá a ideia também, por um lado, do que é que se produzia aqui e ao redor, obviamente, porque ele acolhia as azeitonas aqui ao redor. E, portanto, o nosso trabalho, a nossa conversa passou muito por aquilo que o Francisco estamos aqui a falar, o que é este contexto, o que é este ecossistema e que relação é que nós estabelecemos com ele. E foi dessas conversas... Qual foi o programa que passou ali ao Pedro? O programa, Pedro, não era assim propriamente eram estas conversas. Porque nós não tínhamos um programa no sentido literal da palavra, no sentido da projeção. Nós tínhamos justamente, exercitamos. Isto é um exercício, não é, que se faz, uma prática que é de observação e de contemplação. E o que é que podemos fazer com o que temos aqui? Sabíamos uma coisa, que não íamos fazer arruinar, deitar a coisa abaixo e guardar a fachada, que íamos alterar a circulação, porque a arquitetura é a circulação, é como a organização do espaço, e portanto essa organização do espaço mantém, realmente adaptando àquilo que são as necessidades ou aquilo que são... A resposta que tem que dar, não é? Sim, a ideia é o conforto agora, exato. Mas aquilo que tanto se fala agora é a experiência é arquitetura, é como um espaço está organizado, como é que ele é deambulado. E ele aqui é bastante labiríntico, e aí o Pedro sublinhou a dimensão labiríntica e orgânica deste espaço. Pedro, és tu. Olá então, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado por incluírem nesta conversa, e eu começo por dizer que é um luxo ter clientes como a Tina e o Francisco, porque são pessoas que lançaram desafios enormes e que me ajudaram a crescer, a descobrir coisas, a ouvir as paredes, a sentir as árvores, portanto a encontrar toda uma dimensão que faz desse projeto tão especial. E eu fui ajudante, portanto nós já entregámos, estamos nisto já há 20 anos, não é? Quase. Há 20. Isto é uma dinâmica. Se mantém. E eu reuni aqui umas imagens que gostava de partilhar com vocês, porque penso que é a melhor maneira de eu... o desativou, tem que deixar de partilhar. Está, já está. Está, muito bem. Então, vamos começar pelo princípio. E agora não sei se... E o princípio é isto. Ok. Esta é a primeira fotografia aérea que nós conseguimos do primeiro conjunto, já fizemos outro. Estão a ver, não estão? Sim. Estão a ver uma fotografia aérea tirada em 1950, de voo rasante, portanto,
neste momento vocês estão neste edifício. Ok. E imediatamente nós, quando começámos a pensar nestas, como é que íamos aproveitar, o que é que íamos fazer, nós tivemos um trabalho de levantamento topográfico, de perceber o lugar, porque muitos espaços encontravam-se neste estado, não é? E nós queríamos perceber a lógica subjacente, o que é que tinha, como é que estes espaços tinham sido construídos, como é que eles estavam organizados, para que serviam e como é que poderiam ser reinterpretados, utilizados. E, portanto, isto foi uma longa conversa, não é um projeto que seja uma ideia muito única e que é imposta, é antes receber a informação do lugar, ouvir o lugar, compreendê-lo e a partir daquilo que existe, imaginar uma outra realidade. Este é a primeira maquete que nós fizemos com o computador, a imaginar como é que seria o conjunto antes de entrar em ruínas, e nós imediatamente imaginamos o traçado destes pátios como sendo, a partir desses vazios, que nós vamos conseguir reorganizar o conjunto. E depois ainda começámos a caracterizar alguns pátios. Pronto, e os pátios que existem, mas são de facto lugares muito especiais, não é? Penso que vocês estão aí e têm essa experiência. E há uma coisa que eu gosto muito, é sempre que aí vou, é frequente encontrar alguém a contemplar estes pátios. E são pátios pequeninos, não é? São lugares muito íntimos, mas são lugares que nos remetem, que nos ligam à identidade do lugar, da região. E também esta oportunidade que nos foi dada de poder reutilizar ou manter paredes construídas em técnicas de taipa, que ainda se encontravam num estado de conservação mais ou menos aceitável, mas também esta vontade que nós tivemos de introduzir outros elementos. E, por exemplo, este, que é, em vez de limitar os contornos daquele espaço, foi esta introdução dos pilares que deram identidade àquele lugar. E depois este apoio de um cliente que, quando nós falamos numas coisas não muito convencionais, se apoia e ainda agradece. Portanto, isso também é mais uma situação rara em arquitetura. Eu peço desculpa, eu não tive tempo de traduzir, porque tenho estado a falar em meio italiano, meio inglês, e aproveitei uma apresentação que tenho em francês. Mas, estão-me a ouvir? Sim, está. Uma quebra? Ouvi lindamente. Este é um dos desafios que nos é lançado, que é de voltar a pensar o que é um hammam. E numa região que teve naturalmente a prática dos banhos, do banho do hammam, que é um descendente do banho, dos banhos romanos, e que depois é abruptamente interrompido pelos reis católicos e é banido, e portanto em que a ideia do corpo é banida da cultura local. E portanto mesmo este pedido, este programa é de uma enorme reflexão sobre a identidade do lugar. Quer dizer, depois a mim coube-me a sorte de poder desenhar, mas na origem é um conceito extraordinário.
de uma ligação entre séculos, de uma ligação entre povos, entre costumes. Se perdeu. E nós, para este hammam, pensámos um pouco no útero, neste ambiente que não tem, quer dizer, que não tem ângulos, que é fluido, e, portanto, era muito importante para nós pensarmos num espaço que não tinha limites claros. E que depois também foi muito interessante, porque nesta altura eu também tive a sorte de ter estado em vários países muçulmanos, onde pude experimentar várias tipologias de hammam, e culminou com um trabalho que eu estava a fazer na Turquia com um senhor que tinha escrito um doutoramento sobre hammams. Portanto, foi uma ótima maneira de ter acesso, de validar, porque há muitas, tipo, a sala. Sim? Sim. Sim, sim. Bom, vou continuar. A internet, que às vezes eu tocava de lá. E depois, portanto, aquecidos por... há aqui falhas, não há? Mas não faz mal. Não faz mal. Não, Microsegundos. no worries. Agora isto foi maiorzinho. No worries. Estes bancos que também não têm arestas e que são aquecidos por um sistema solar térmico. Portanto, tudo isto é muito agradável à pele. Isso é uma das grandes preocupações do projeto. A luz que é absolutamente mágica naquele sítio. Noutro edifício, que é nós chamamos os apartamentos duplex, também outro desafio extraordinário que a Tina e o Francisco lançaram, e que foi como nós começámos a reutilizar uma série de portas, houve aqui, estavam em depósitos, há uma série de portas de sucupira, que é uma madeira densíssima e que realmente aguenta tudo. E que nós pensámos em reutilizar neste edifício. Inicialmente pensava-se que até seria nas janelas e nas portas, mas depois, à medida que a ideia foi crescendo, e que também houve aqui a participação do engenheiro Rafael Ribas, que era um grande especialista em térmica, e que passámos para este conceito de utilizar portas que foram encontradas no lixo, não é? Estas molduras, e que passaram a ser medidas, numeradas, portanto um grande rigor reutilizadas no alçado, de modo a obter um sistema de energia solar passivo e de proteção e de controle lumínico a partir destas molduras. E que resultou nesta... Estão a ouvir? Sim, e resulta? Sim, sim. Resultou neste alçado que hoje, com a vegetação, está praticamente escondido, não é? Está muito integrado. E ainda bem. Estas são umas fotografias tiradas logo no final da obra. Outro momento do edifício, que é a sala de pequenos almoços, que é uma construção, toda ela, uma construção muito... Agora é que foi longo. Acho que isto é a internet dele. Acho eu. Toda ela... Não é nossa.
Está a haver muitos cortes? Não, agora sim. Estás com uma péssima internet. E nem isso ele ouviu agora. Ai, que bonito. É. É eles, porque nós estamos cheios de net. Lá estamos. Estamos cheios de nós. Cheios de nós. Cheios de nós. Está uma. Tá. Isto é aquele envidraçado que tivemos há pouco, não é? Sim, sim. Uhum. É o edifício que contigo. Uhum. É aquilo que nós chamamos de alto. Uhum. São o DiCaprio. E Só um momento. Sítio, está a mudar. Só um momento. Giro. Ele fala, eu estou muitas vezes com ele, quando ver, é flipa. São iguais. Não c'è? Mesmo. E a E questo? coisa. Finisci una computadora? Non fa niente, tanto non sembra. No? No. agora está Estamos bom. com uma imagem Agora boa. estamos- E agora ouve-se. Está melhor? Não. Agora Não. Tá bom, tá bom. Está bom? Está ótimo. Uhum. Pronto, peço desculpa. Merci beaucoup. Pronto, estávamos aqui. Perdeu-se a explicação da utilização da cortiça, então, foi? Foi. Agora está outra vez. Slide anterior. Pronto, a cortiça como um material extremamente sonoro e um material natural, não é? E que oferece este conforto no interior e também portanto, é um material que tem uma dupla função, porque é um absortor de som, garante um conforto e garante o isolamento térmico. Pronto, eu ficava por aqui e estaria pronto para responder algumas perguntas. Sim, sim. Ótimo. E eu acho que justamente aqui o Pedro veio tocando, justamente, por exemplo, nós temos aqui a propriedade, é pouca produção, mas também produz justamente cortiça, não é? E esta ideia sempre que esteve, foi pautada por essa forma de estar. Eu agora então tenho aqui o Tomás, e o Tomás, no caso do Tomás Cunha Ferreira, que eu gostaria de dizer, porque o Tomás está aqui um bocado na qualidade, ou para mim tem a ver, por um lado, o que é que nós, nesta nosso fazer e nesse nosso estar, vamos encontrando, vamos estabelecendo articulações e relações com pessoas que estão também, como nós, fazendo coisas a partir de trabalhos de procura, de pesquisa, que é o caso do projeto do Tomás e da Bárbara, ligado justamente, neste caso, à técnica de arroiolos, a técnica dos tapetes de arroiolos, e que, desenvolvendo isso, nos interessou profundamente e, portanto, nós começamos a trabalhar juntos nisso, nós fazermos uma encomenda, e isto também tinha a ver com a ideia da hotelaria, sobretudo a hotelaria, com a hotelaria ligada a uma arquitetura moderna, em que as tapeçarias estavam muito ligadas também a esses espaços, e foi muito a partir daí que nós começamos a conversar e começamos a trabalhar nesse sentido, termos aqui também as tapeçarias do Tomás e da Bárbara. Olá, obrigado pelo convite, obrigado a ti e ao Francisco, também como Pedro estava a dizer, também isso é um privilégio poder trabalhar com pessoas que estão
num registro parecido, não é? Nós, é exatamente como o Francisco dizia, a nossa atividade enquanto arquitetos, artistas ou pessoas que fazem coisas, baseia-se numa tradição milenar, não é? Como a agricultura. Nós chegamos de repente a um sítio que é fértil e isso tudo, de repente, os figos sabem melhor, não é? E, portanto, aquilo que nós fazemos aqui, de repente, sabe melhor. A arquitetura, o desenho, o tapete, ganha um sabor diferente neste lugar. E eu acho que é isso que é especial da Companhia das Culturas e que é especial no Tinha do Francisco. E, no fundo, é o que nos tem unido, é um pouco esse interesse comum em dar um sabor especial às coisas, não é? E não deixá-las estáticas. Eu acho que tem a ver também com um certo poder de transformação e de uma certa energia que as coisas trazem e carregam e que nós, no fundo, queremos continuar esse percurso, essa energia que está latente e que às vezes é ensurdecida. É um bocadinho o que eu e a Bárbara sentimos, por exemplo, com o Ponto de Arraiolos. É uma tradição muito particular. É muito difícil encontrar tapetes feitos à mão em qualquer sítio do mundo que não sejam feitos em teares. O tapete de Arraiolos não é feito em tear, é feito mesmo à mão, ponto a ponto. E isso é muito particular. Não nos interessa exatamente o arraiolos como desenho estático e estabelecido, museografado, digamos assim, mas interessa-nos muito esse fazer à mão, essa tradição de um ponto que encontra alguns primos em alguns lugares do mundo, mas que em termos de fazer tapete é muito único, muito particular. Interessa-nos transportar isso para a frente e não olhar para trás no sentido de estabelecer um canon de como é que se fazem tapetes, mas há um fazer que permite uma maleabilidade enorme no desenho, por exemplo. E nós temos feito algumas propostas. E posso só interromper uma coisa? Tomás, isso depois pertence a um percurso, não é? Primeiro a pessoa começa a tentar perceber os materiais que são utilizados, depois a técnica, o que é que se faz e como é que aquilo como é que se faz os cantos, que é uma coisa que vocês, eu já vi, não sei se incorporaram a questão da moldura, porque depois aquilo traz uma complexidade acrescida. Eu tenho um tapete de raiolos a meio por causa dos cantos. Mas depois é interessante, vocês fazem uma reinterpretação estou à procura neste momento de um desenho novo, não é? Sim. Pronto, e no Arraiolos isso é uma coisa de uma imensa coragem, porque não é? Para já há mais pessoas a fazer e depois há que dar algum tempo para acertar no padrão, não é? Como é que isso está a ser e como é que tem sido esse processo? Eu tenho imensa curiosidade de saber isso. Acho que a Bárbara... Sim, ao campo, a barra e tudo isso, mas não nos queremos prender a esses desenhos tão tradicionais, não queremos esses limites. Isso, no fundo, acaba por ser uma prisão que a nós nos interessava ultrapassar. Queremos ser livres no desenho, queremos experimentar e com a experiência muitas vezes vem o erro, mas com o erro vem a aprendizagem, por isso nós queremos ser livres para começar a explorar outros caminhos e não ficar presos a desenhos E antigos. que caminho é que estão? Em vários caminhos. O que nós gostamos é de tapete para tapete e experimentando coisas novas. Há coisas que funcionam melhor, outras pior, mas isso faz-nos avançar e com isso vem também a descoberta que é isso mesmo que nos interessa e experimentar cores e puxar ao limite o uso da cor. Já usámos cores fluorescentes, por exemplo, que não é muito E começámos por fazer tapetes para o chão, não é? Mas, por exemplo, agora aqui para a Companhia das Culturas temos a fazer tapetes para a parede. Não é? Nós chamamos até tapetes voadores. Exatamente. Porque ganham levitam, já não estão necessariamente no chão. Mas, no fundo, a técnica permite uma transversalidade de soluções que não estão exploradas. E, portanto, há muito a fazer com esta técnica. E a maneira como estabelecemos o canon do tapete de arraiolos é uma das maneiras, não é? Mas se a pessoa quiser fazer o símbolo do Benfica, vai a Arraiolos e encomenda aquele desenho. Os desenhos não têm fim, mas mesmo formas e outras utilidades, é um bocadinho como a cortiça, não é? Nós usamos a cortiça para fazer rolhas, mas estamos sempre à procura de onde é que podemos usar a cortiça. E o Ponto de Arraiolos
como qualquer outra técnica, permite muitas coisas e nós estamos a explorar o nosso campo, outras pessoas virão. Tem muito histórico de exploração nesses campos, o Arraiolos, ou não? Não tem, não é? Está tudo por fazer com Arraiolos, pois é. Nós sentimos que está muito por fazer. Está muito por fazer, pois é. Sim, eu acho que isso é genial. Mas não desvalorizamos o que já foi feito claro, em termos históricos, não, porque até foi lindíssimo. Claro. Mas o que nós temos vindo a ver, nós não somos especialistas, estudiosos e académicos, mas o que temos estudado bastante, temos feito muitas visitas ao museu e etc. O que nós vemos é que já foi muito mais vivo, muito mais ágil, muito mais livre do que é hoje em dia. No princípio do século XX, ao meio do século XX, estabeleceu-se uma espécie de canon que cristalizou e que não é exatamente o que era há 100, há 200, há 300, há 400 anos. É aí que eu ia perguntar, quem é que faz os tapetes propriamente ditos? Sim, não é assim tão fácil. Não é Andamos tão atrás fácil. de pessoas quase Pois porta é. em porta a bater para ver quem é que... É porque até há pessoas que até gostariam de fazer, mas que não conseguem. Não têm Não coragem, conseguem. não é? Não Sim. conseguem dizer, mas eu isto não sei fazer. Pois. Isto eu não arrisco, não se metem nisso, Sim, porque sim. acham que é difícil demais, estão habituados a uma certa maneira de fazer e depois não querem arriscar. E depois há o outro lado, que são pessoas que não têm interesse, porque não veem nisto uma coisa antiga e que não querem arriscar. E o que nós gostaríamos de fazer é mostrar que isto tem valor e que isto tem interesse e conseguir cativar novas pessoas. Por isso, agora o passo seguinte é começar... Sim, Ok. sim. E uma das coisas que nós fizemos foi ir sempre a Arraiolos buscar pessoas para fazer. Por isso, É lá apesar que está sim, uma certa sabedoria e tradição, e achamos que faz sentido essa ligação à vila e eles verem nisto valor. Mais E uma terem vez, não orgulho que fazem. para museeificar, mas é que de facto há ali uma espécie de. É um bocadinho como o pomar de sequeiro. Surge ali por alguma razão. Não é? E não é atrás dos montes, nem é no litoral, é em Arraiolos. E portanto, isso para nós também tem um valor que se baseia nessa tradição que sente os lugares e, como o Pedro dizia, escuta as paredes, percebe as árvores. Portanto, nós estamos a tentar fazer o mesmo. Não é? E, portanto, estamos a tentar, por um lado, ir à base, por outro lado, levá-la para outro sítio. Não é? Posso sugerir, pelo menos um local que funcionou para mim muito bem enquanto laboratório sobre o tapete de Arraiolos, porque é um ótimo ateliê, um estabelecimento prisional, em Tiros. Nós fomos lá. E realmente os desenhos que lá tinham, deixados ainda pelo antigo convento, estavam literalmente presos àquele projeto, mas as pelusas faziam um trabalho extraordinário, se calhar conhecem, e na altura, enquanto ateliê, tentámos também, enfim, partir esses moldes, e não sei hoje em dia, mas acho que é muito interessante todo aquele projeto, especialmente do lado social, por aquele também. Sim. Então, no início nós começámos a pensar quem é que poderia fazer isto e pensámos em instituições com pessoas com alguma deficiência ligeira que pudessem pegar nisto. Batemos à porta de várias prisões a ver quem é que poderia pegar, incluir um lado social. E fomos a Tiros várias vezes, na verdade. Só que depois, e o sítio lá em Tiros é incrível, porque é uma sala forrada a lãs, com cores maravilhosas, eu perco-me com as cores. À disposição, comecei logo a pensar nas cores que íamos usar e deixei, numa das instituições deixámos um desenho para ser feito, para ver como é que resultava. Na prisão também mantivemos o contacto, mas depois percebemos que não davam resposta e que se queríamos avançar, por exemplo, nesta instituição até hoje não conseguiram pegar naquilo. Era assim uma coisa muito ocasional que com que isto ficasse, que o projeto fosse inviável. Há uma questão de continuidade. E na prisão também não podiam garantir entregas, podia ser daqui a um mês podiam pegar, como podiam pegar daqui a 3 anos, ou não dava. Vão partir para o caminho de formar alguém para fazer? Ou nós já pensámos nisso. Sim. Já pensámos Fazer nisso. workshops? Sim. Porque pode haver pessoas novas. Sim, isso era ótimo. Isso era Que ótimo. nunca tiveram contato, mas pensam que isto pode ser. Nós fomos pessoa em pessoa, descobrimos pessoas novas e agora estamos a trabalhar com uma pessoa da nossa geração, mas que já sabe fazer tapetes há muito tempo.
e que a mãe fazia, etc. E pode formar, Sim, e Pode formar. Inclusive o filho também já faz. Sim, neste momento está-nos a formar a nós também, para nós sabermos Claro. mais sobre o que é. Interessante. A cada tapete vamos aprendendo coisas novas. E experimentando, estamos a muitos conseguir pormenores soluções novas. sobre como é que se começa, de onde é que se pega, essa questão dos cantos, tudo isso. Há toda uma sabedoria que apesar do desenho ser diferente, o fazer é igual. Uhum. Mas já descobrimos coisas novas. E descobrimos já isso aí. Pois o interesse é esse, é poder Inventámos aportar, também, Já é? inventámos coisas nossas. Exato. Isso foi assim, deu uma grande satisfação. Muito grande. Porque, sim, Sim. porque tem a ver já com a experiência. E Claro. soluções que nos convém a nós. E que... Mas, Tina, Eu o acho, processo é... exato, e já agora para quem quer ver, porque nós porque não temos aqui imagem, aliás era para estar o primeiro tapete voador era para ter chegado hoje, mas não chegou. E por causa da chuva. Trouxemos um tapete não voador. Quem quiser, ora, então, podes ir buscar. Mas quem quiser conhecer um bocado melhor, tem nas redes e no Instagram, é o Tomba, que é Tomás Sim, Vargas. nós temos. E que dá para ver. Aquilo que tu estavas a fazer, a pergunta é esta, e aquilo, por exemplo, que nos interessa, e nós também fazemos aqui, na época baixa, porque não sei se sabem que ela fazia no campo, sobretudo, ou fora dos espaços das cidades, tem chamados época alta e época baixa, tem os seus ciclos também. Nós fazemos aquilo que são residências e, por exemplo, e convidamos pessoas. Eu, por exemplo, fiquei apaixonada pelo trabalho da Ineida Tavares, e que hoje também não pode estar, e vendo que fiz um convite para vir fazer uma residência. Ela ficou um bocadinho desconfiada no início e foi perguntar-se a várias pessoas, e então, sim, não era perigoso, e então ela esteve cá e fez uma residência. Porquê que eu estava interessada pelo trabalho dela e porquê que eu chamei a Ineida? Esse jarro. A Ineida Tavares faz vários trabalhos, e um trabalho que é fabuloso, que é este trabalho que se chamam as carumas, tem vários em que ela junta a cerâmica com as fibras vegetais. Esta zona aqui é uma zona onde há o trabalho da empreita, onde há o trabalho das canas, portanto, onde há trabalho também do esparto, e portanto, há pessoas a fazer esse trabalho. Portanto, eu convidei-la, passou aqui 10 dias, na altura até estávamos aí com outra residência, porque também damos um prémio no Porto Pós-Doc para os jovens, e o prémio é uma residência aqui na Companhia das Culturas, e então e coincidiu, e foi um trabalho muito interessante com outra pessoa, que está ligada ao cinema, no caso, e então ela esteve a trabalhar com algumas pessoas nesta área, e portanto, obviamente a partir de tempos ligados, e portanto interessa-me nesta relação que nós temos com o território, o que faz aqui, e também ir desenvolvendo, e lá está, um bocado aquela ideia de aprofundar. A ideia é o que é que se pode fazer com o que se tem aqui. O que é que, neste caso, a Ineida, e começamos a tentar, enfim, está em curso, que eu lhe falei também de algum mobiliário para o exterior, de coisas que têm a ver muito também com aquilo que nós precisamos aqui. E um bocadinho no seguimento do trabalho que o Pedro fez, não é? Portanto, no fundo houve o trabalho da edificação pronto, e agora há que vestir os espaços, não é? E fazê-los habitar. E o que eu acho espantoso é que procuram fazer exatamente, com pessoas com articulações, não é? Por exemplo, a Ineida vem de um outro contexto, a trabalhar aqui as pessoas que trabalham nas fibras vegetais, ou por exemplo as nossas taças de chá, com licença, são da Sofia Magalhães, e portanto elas foram feitas para cá, para nós, na Companhia das Culturas. Não sei se percebe, não sei se vê, mas pronto, quando vierem cá,
A gente vão beber chá e, sobretudo, estas, aliás, são as chás do Ama, são as chávenas do Ama, as taças. E, portanto, ou outros objetos que ela tem também ligado, neste caso, uma espécie de mobiliário, não propriamente, mas são uns tapetes que têm incorporado já um sítio para pôr a cabeça, etc. O que eu quero dizer, o que é que nós também fazemos com isto e o que nós desenvolvemos com vários artistas, designers, etc., é nós, a partir deste lugar e de estarmos aqui, e termos também este privilégio, temos um espaço que em certas alturas está pouco usado e, portanto, para nós é o momento justamente de também desenvolvermos algumas atividades e fazermos propostas a partir do estar num lugar. E digamos que eu aqui voltaria àquela ideia inicial, nós não temos nem nunca, não estava, queremos fazer isto ou queremos fazer grandes residências, não, a ideia é que nós temos aqui esse espaço e nós podemos vir a desenvolver com as pessoas aqui coisas que se articulam também com uma forma de estar contemporânea. São estas articulações também que nos interessam. E tens aí agora, está aqui então um tapete. E assim dá para ver, eu não sei se é preciso ver mais luz, não? Ali não vão conseguir ver. Não vão conseguir. Não, na crã não se vai ver muito. Não se vê, não se vê. Mas tem-se uma boa percepção nas fotografias que eu já vi. É mesmo que eu vi isto. Eu provo. É verdade. É lindo, é lindo. Não, e tem aqui uma dinâmica que depois dá uma interseção de planos. Está muito interessante. O que eu acho interessante é que parece que às tantas, com o desenrolar dos anos, parece que não é mesmo. Deixaram de trabalhar uma escala maior para depois ir trabalhando com toda a necessidade em escalas mais pequenas. Estás a falar da arquitetura. Pois, eu acho que aí há uma coisa interessante, que ao longo desta nossa conversa e do trabalho que o Pedro faz em relação àquilo que é o edificado, em relação às paredes, etc., há, e isso talvez sim, uma ligação, uma articulação, uma coisa de sensação de continuidade entre a arquitetura e depois o interior. Exato. Ela segue numa mesma parece que uma relação, coisa puxa a outra. Exato, numa mesma relação e numa mesma articulação. E isso talvez dê essa ideia de algum conforto interior, eu diria, que é há uma maciez, não há arestas nesse sentido. Nós estamos todos vai-se regando até as raízes chegarem à argila. Porque assim como para dentro as coisas estão a crescer nesta escala, elas vêm de fora. Não é? Exato. E é preciso dizer que a hotelaria, estes são os casos que se destacam, porque a hotelaria não é isto. Eu tive a oportunidade em 2017 de desenvolver um workshop de Design Thinking com uma série de players da hotelaria, séniores e júniores, se calhar e o Francisco seria um júnior na altura, se calhar, e à procura do que é que poderia ser um novo conceito de hotel, porque já se sentia a necessidade de quebrar aquela ideia de hotelaria toda igual em todo lado, ou seja, muito internacional. E, portanto, já havia aqui esta tendência de se ativar aquilo que é local, que é o que faz óbvio, não é? Porque se as pessoas vêm para aqui é porque querem conhecer as coisas daqui. Pronto. E os tais seniors hoteleiros que diziam na altura que o Hotel do Futuro é um hotel com mais Portugalidade. E é exatamente aquilo que acontece aqui. Ou seja, donos de cadeias de hotel, Vila Galés e coisas desses nomes que nós ouvimos por aí, diziam os hotéis que nós temos já estão um bocado errados, quer dizer, estão deslocados daquilo que vai muito proximamente ser a tendência. E este é um exemplo
muito interessante disso, porque eu agora gostava que ficássemos com o registro também de como é que houve a necessidade de introduzir os amenities e os aromas, que é uma coisa que eu acho que é um tema grande, mas também, não é? Foi pelo qual nós nos conhecemos, portanto... A gente ainda tem fé que o Bruno Rocha consiga entrar em linha. O Bruno é o nosso chefe consultor e eu estou isto porque a comida para nós é muito central, como não podia deixar de ser, que estamos numa quinta. E desse ponto de vista... E como agricultor. Nesse ponto de vista, a arquitetura e a alimentação e a comida é absolutamente central. E foi nesse sentido, e ela feita, eu diria, costumo dizer ao Bruno, o menu que é feito na nossa horta e é feito no pomar na nossa capoeira e alguns animais que aí passam. Mas, portanto, e isso é naturalmente um dos pilares. A questão que se levantou em relação estando nós, já agora, desculpem lá, numa quinta que é da agricultura biológica, das primeiras em Portugal, portanto, já nos anos 80, ela se tornou uma quinta biológica. Essas questões para nós sempre nos foram centrais. E eu senti sempre uma certa vergonha, sempre não, estou a dizer um bocadinho, estou a ser exagerada, mas há 7 anos, 10 anos, esta parte, daquilo que eu sabia das amenities, ou seja, aquele sabão e o shampoo que os hotéis oferecem aos seus clientes. E pronto. E que os clientes roubam aos hotéis. E acham que é uma ótima oferta. Que sempre levar para casa e que eu achava que aquilo era assim, não sempre com sabão e com coisa atrás. E então, foi nessa altura que andei à procura de uma coisa decente, o que é que eu quero dizer com isto? Que não tivesse todas aquelas coisas nefandas, quer no seu próprio processo de produção, o que é que ele produz de poluição, como também para a pele. Aquilo que é bom para a terra é seguramente bom para a pele e para nós. E foi nesse sentido que andei à procura. Não encontrei em Portugal, não encontrei em Espanha, e dentro da minha geografia, isto era a minha geografia possível. Era dentro da Península Ibérica, porque também mandar vir da Austrália, que é um que eu gosto muito, mas não faz sentido por todas as razões. E então, é aí que eu decidi, quer dizer, porque tinha o AMAM, eu trabalhava com óleos essenciais, procurava óleos essenciais aqui na Serra, por mor de uma presença de mais de 5 séculos aqui no sul de Portugal, dos árabes, e efetivamente esta serra ainda mantém uma tradição ligada à produção de óleos essenciais e de extratos. E então nós vamos encontrar alambiques, para além dos do medronho, também encontramos alambiques ligados à perfumaria, aos óleos essenciais. E foi aí que, estando já com essa tradição, encontrei um produtor, uma unidade já, enfim, que já não é com artesão, já com uma engenheira da natureza e outro que é uma bióloga ligada à cosmética, e houve esta possibilidade de nós começarmos, que produzem esses óleos, em conversa, então, naturalmente eles têm um know-how e sabem fazer. E a coisa nasce assim. Nasce, então, dessa possibilidade. E foi possível. Foi possível porque havia um know-how. E foi possível porque eu tinha essa crença. E porque não havia. E então, fomos reunindo várias pessoas. Devo dizer que foi muito fascinante, porque eu não conhecia ninguém com quem eu fiz o 895. Foi um processo que as pessoas foram
foi acontecer. Foi orgânico, como se diz Foi agora. muito engraçado. Orgânico. Foi um encontro muito feliz. E então 8950 tem este nome por causa do código postal Castro. E portanto que é esta que confirma justamente esta situação para esta situação de articular com você. Acho que é o Bruno que entrou, não é? Bruno? Bernadette. Ai, não. Desculpa, então. E então, Ele vai entrar o às 6. 8950 é justamente o código daqui e, portanto, ela fica ancorada. Das minhas prerrogativas, então, era que o aroma fosse constituído a partir das plantas autóctones, que são em todo o país igual. A única diferença é que o ecossistema aqui do Algarve, o sol, etc., faz com que as coisas ganhem uns aromas mais intensos e dá aquele famoso e diverso cheiro ao Algarve, não é? O cheiro ao Algarve são vários aromas, mas isto decorre do clima mais. À parte da alcoofa, o resto vamos encontrar no país inteiro. E foi esse aroma que nós escolhemos com o Lucena, e foi de onde isso vem. Outra prerrogativa era que não tivesse plástico e, portanto, que não que não tivesse essa dimensão, e, portanto, assim fizemos. Portanto, e tudo foi feito aqui, foi feito em Alcobaça. Quem desenhou foi por aí que nós começamos, foi a Sofia, não é? Magalhães, exatamente, e foi assim que nós desenvolvemos isto. Portanto, e para mim, desse ponto de vista, é chamado um encontro feliz e um encontro possível a partir justamente do lugar e do que se tem. Não é? E a nossa ambição era fazer qualquer coisa que fosse possível com esse lugar. E pronto, e neste momento é uma marca que está a fazer o seu caminho, ainda por cima, porque ela é única, para já, ou até ontem, até agora, e haverá mais naturalmente e tudo bem, mas o que eu queria sublinhar é esta ideia, o que é a unicidade aí, a unicidade, as coisas únicas, é aquilo que se faz e se desenvolve. Mas pegando por aí, Tina, é assim, há essa unicidade, mas depois há que lhe dar a dimensão global. E o que é que eu quero dizer com isto? Que é, ok, isto agora não pode servir só aqui o nosso espaço, não é? A ideia foi ser uma coisa... Portugal. E eu não tenho, por exemplo, vou-te contar, aquela, e provavelmente muitos que estão aí, são fáceis de ver, e para a internacionalização. Por exemplo, eu se quisesse ter, eu pus para a internacionalização, mas eu sinceramente não é essa a minha vocação. Claro. Eu não quero internacionalizar, não sei muito bem o que é isso, mas internacionalizar, não, sei lá, se ela servir uns quantos hotéis que já está servindo e que rola por aí e que nós vamos desenvolvendo coisas, agora depois umas coisas puxam as outras. Estamos a desenvolver neste momento óleos de massagem, estamos a desenvolver algumas nuances, e tudo isto decorrente daquilo que nós temos, ou por exemplo agora também já se juntou, já às vezes pedem-nos copos para o hotel, para pôr também escova dos dentes, assim. E foi muito interessante, porque eu agora estabeleci uma ligação com um designer que ele já tem isso. E então junta, acrescenta. Digamos que eu estou mais interessada nisso, mais interessada nessa dimensão do que a globalização, são processos mais de conhecimento e de articulação. É isso. O que faz com que, por exemplo, a certa altura, nós tínhamos afinidades com coisas mais longínquas, não é? Exatamente, é isso mesmo. Mas à parte disso... O que faz prevalecer ainda mais local, era um bocadinho nessa perspectiva que eu estava a enfocar, não é? Exato. Portanto, a coisa acaba por ser um processo dentro desta dimensão de
coisas que vão acontecendo. Vão acontecendo e que vão sendo suscitadas. Eu acho que, eu gostaria muitos artistas, não sei aqui nesta mesa, mas e por aí fora, que aquilo que eu acho justamente muito fascinante, e que me fascina imenso no modo de pensar e de elaborar dos artistas, é este zigue-zague, se me permita, entre a intuição e a dedução. E há aqui uma dança, e há aqui um lado de imprevisibilidade, não é? Que é muito fascinante. É isso que me fascina. E, portanto, digamos que o que me fascinou, por exemplo, o que me fascina quando trabalho com o Pedro, porque a gente continua ainda a ter rimas, não está? E, portanto, o que mais acaba o nosso trabalho é ir para começamos a falar. Eu nunca levo nenhuma ideia, mas levo uma querência e aquela coisa começa a pipocar. Ok. É? Então isto com o Pedro é um discurso contínuo. Sim, não é uma conversa que não acaba. Maravilha. Ainda tem nós ainda não vimos totalmente, mas ainda tem coisas em ruínas que nós inclusivamente vamos poder ir ver, não é? Sim, completamente. E que o Pedro está a marinar, não é? Exatamente. Vai marinando, vai pegando, vai levando. Também isto aqui tem uma vantagem, como nós não trabalhamos com financiamentos, mas trabalhamos medida do que há ou não há, dito de outra maneira. Quando há dinheiro trabalha-se, quando não há, não se trabalha. Portanto, ou seja, não há obras. E, portanto, a gente vai desenvolvendo isto. Isto deu um tempo a este espaço. E uma unidade que tem, ou umas casas que têm, que são... tem 200 anos, coisas que ou abeiram essa idade, dar um tempo de intervenção é importante, sob pena, nós não temos apanhado metade da coisa. E esse trabalho, desse ponto de vista, foi um trabalho muito arqueológico, não é? Foi um trabalho de arqueologia mesmo, de camadas. Eu acho que uma das coisas muito fascinantes foi perceber. Fizemos ao princípio um inventário das tecnologias de cada parede. Pois. E perceber que as paredes, cada uma era um método construtivo diferente, com materiais diferentes, e que no fundo representavam o saber de uma geração. E, portanto, era essa sobreposição de gerações umas em cima das outras. E nós sentíamos que tinha havido um diálogo entre essas gerações e que finalmente, eventualmente teriam feito erros, mas os erros eles corrigiram. E o que chegava a nós era uma espécie de um coador, de uma seleção de boas práticas, não é? E essa conversa com os nossos antepassados também é muito rica, tem um enorme potencial, se nós quisermos ouvir. E perguntava a ambos, e isso é a narrativa para as pessoas que vêm cá, não é? Portanto, quem são as pessoas que a Companhia das Culturas recebe? Todos. Isso para já. Sim, para já. Mas tendencialmente quem vem? Recebemos também animais, então já tivemos falcões. É verdade, não estou a mentir, é verdade. Tivemos falcões também. E crianças. E, portanto, recebemos... Agora, quem é que nos procura? Há uma coisa também importante, que é nós dizemos com muita clareza, que é não temos televisão, não temos música ambiente. Portanto, isto logo à partida também seleciona. É um filtro. Exatamente. Ou seja, depois temos internet, não temos nos quartos, não é? Por maldade nossa, mas é das paredes, a maldade é das paredes, são muito grossas, e temos nos espaços sociais e nas casas. Mas, portanto, digamos que isto já seleciona, não é? A coisa. E, portanto, nós somos mais procurados por muita gente ligada à arquitetura, ao design, mais por aí, não é? Pessoas, digamos que, eu diria, com algumas destas mesmas preocupações ou com algumas afinidades connosco, o que faz com que
nós tenhamos depois alguma rede de relações, alguns clientes depois se transformem em nós clientes deles, também já aconteceu, ou seja, haver isso acontece, e da vida faz que isso aconteça. Agora, o que nós apresentamos genericamente, mas efetivamente há depois pessoas que querem saber mais para além da coisa. O que eu acho aqui também interessante, e alguns trabalhos, portanto, porque, por exemplo, o Tomás não tem só aqui os tapetes, o Tomás tem um trabalho enquanto artista visual, enquanto artista, pode ser, que é, artista visual, é um desenho com fios. E então, fios. E nós temos alguns desses, em alguns quartos, alguns desses apontamentos, que às vezes são uns certos desapontamentos, porque fios, uma coisa no topo de uma casa de banho, temos está lá porque tem uma luz zenital, e essa luz zenital faz com que aquele fio, em determinadas alturas, em determinados momentos, tenha uma certa percepção. As pessoas não veem. Vê-se em certa altura, as coisas não têm que ser ditas. Todos nós também sabemos que a árvore a raiz é muito maior do que a árvore que a gente vê. As coisas são muito maiores do que aquilo que nós vemos, e todos nós sabemos que fazemos coisas que aparecem de uma forma singela, etc., que tem um grande lastro. E é também não esconder o lastro. Aqui uma das coisas que acontece, e de novo a arquitetura traz-nos isso, que é justamente ver as diferentes camadas. Não é? Ver, ela aí dá a ver isso, essas intervenções. Portanto, perceber essa densidade, ou conduzir-nos a essa densidade das coisas, é talvez uma das nossas artes, não sei, ou na medida em que não quisermos esconder, ela está-se a ver, mas é um pequeno ponta do véu, depois é como tudo, não é? Desenrola-se, os fios desenrolam, mas é por aí. E agora entrando nesse campo da hotelaria, a Valentina e o Francisco costumam acompanhar as atividades que faz o Turismo de Portugal, e o que é que está na moda, e o que é que nós devemos. Isso é importante ou não, para um lugar destes? Para mim é importante tudo aquilo que eu não conheço. E como eu cheguei à hotelaria, eu sou uma jovem hoteleira, desculpa lá, mas acontece. Mas, portanto, como cheguei muito tarde, cheguei, não sabia nada, fui aprender, naturalmente, não é? Há bocado a Joana, desculpa interromper, mas disse uma palavra que é tendência, não é? Eu acho que a Valentina não diz essa palavra, nunca usa a palavra tendência, mas corre o risco de criar uma tendência. Era um bocadinho aí que eu queria chegar. Mas ela não deixa. Não, mas é uma palavra que acho que não faz muito sentido nisto tudo, porque não torna a tendência. Está-se a sentir o que é que faz sentido e depois. A questão é que nós temos que, às tantas, para haver um diálogo transversal que possa ser entendível por um maior número de pessoas, às tantas temos que dar um nome a uma determinada, não é? Quase que, porque é que as abelhas vêm todas agora para aqui? Não é? Um bocado isso. Mas seguir, por exemplo, nós fizemos a coisa do cycling and walking. Por exemplo, eu fui, mas percebi que cycling não dá. E não dá porquê? Não só não dá, não é porque as famílias não têm. Não, é que para ter isso é preciso todo um arsenal, é preciso pessoas entenderem bicicletas, é preciso uma garagem para as bicicletas. Bom, é toda tanto aquela coisa, bora lá dar um passeio de bicicleta, nós fazemos isso, nós temos, mas fazer parte dessas redes é outra coisa. Claro. Mas sim, eu sigo porque me interessa sempre conhecer, e normalmente acontece é que a gente aprende coisas, não é? Preferência que vier a ser útil, mas e eu acho até,
Eu acho até que o turismo de Portugal funciona bem. Sou levada a pensar, eu não tenho testes, não tenho queixas no sentido, e é muito engraçado. É talvez dos setores em que funciona melhor e provavelmente também o seu público é muito mais o público externo que o público interno. Não é? Eu acho que eles trabalham bem. De um modo geral, eu diria que o turismo de Portugal funciona bem, pensa bem. Sim, porque estes ecos e sustentabilidade e não sei o que são aqueles chavões de agora e é interessante de facto a pessoa ter uma rede de pessoas que trabalharam todas para através de um sentimento, no fundo, que foi o que fizeram todos, desde o Pedro aos proprietários, e estamos agora aqui a chegar a uma lei muito interessante e motivadora, mas é isso que se fala hoje em dia. E eu já percebi que a Companhia das Culturas é um ponto de referência aqui neste sítio, não é? Pronto. Isso eu já percebi. Mas foi naturalmente. Sim, mas eu está acho completamente alinhado. Dizer, foi com pensamento. Sim, claro, eu digo naturalmente no sentido em que exato, foi sentido. Exato, ou seja, corresponde a um conjunto de preocupações. E de reflexões, claro. Desse ponto de vista, para nós é interessante, se me perguntarem o que é que eu acho e que é muito fascinante, ao pegar nisto, nós podemos desenvolver qualquer coisa que tenha a ver com uma reflexão. Ou seja, o modo como nós pensamos um conjunto de coisas. Como pensamos a comida, como pensamos o estar, como a relação, por exemplo, nós aparecemos numa revista de arquitetura, aliás, o Cubo, e fomos capa, lá para trás, e dizer o primeiro anti-resort do Algarve. E era um anti-resort nos sentidos justamente não é uma coisa fechada sobre si mesma e justamente que corresponde àquela irrequieta imobilidade, que é andar de grandes resorts para grandes resorts, e acabamos de estar sempre nos mesmos sítios, mas de uma forma muito inquieta, que é andando de um lado para o outro. Por isso eu chamava a isto justamente os lugares não viajam, porque cada lugar é um lugar e cada sítio é um sítio, e é a partir daí dessa ancoragem que nos interessa trabalhar. E é aí que a ideia, aquela ideia peregrina que nós temos, que a modernidade tem, da inovação, que é sempre ir à procura de não sabe para onde. A inovação é o que é que eu posso fazer com aquilo que tenho. Essa dimensão. Agora, eu acho que fazer simples e chegar a estas questões singelas é exigente. Não tem nada de simples. Mas é simples depois, não é? As coisas sim, são simples. Podes aderir a elas, que se tu não tens, ou seja, todos nós, independentemente dos nossos referentes, podem se relacionar com elas. E é isso que eu acho que de uma coisa, por exemplo, que é uma coisa bem desenhada, que é uma coisa que é boa, é essa, aquela que eu posso usar independente, eu não tenho que andar à procura ou saber tudo. Portanto, ela me é dada e eu apoio-a do modo que eu pretendo. E nesse sentido vem para mim para uma coisa que eu acho interessante, é que os objetos e as coisas e a terra não têm função, têm usos. E se quiserem, essa foi a minha aportação enquanto o mundo de onde eu venho, enquanto antropóloga, é sobre o uso e não sobre a função. Não me interessa a função das coisas, mas interessa o uso que nós damos, a maneira que nos acolhemos e que nós depois integramos nas nossas vidas. E é sobre isso que me interessa. E, portanto, me interessa quando alguém chega aqui e pega uma coisa de um certo jeito. Eu gosto disso. Elas não foram pensadas para ser de uma maneira. E o que é que falta agora fazer aqui? Agora temos um restaurante. Nós temos um restaurante. E já agora posso dizer, nós começamos, eu comecei a servir aqui, a dar comida, porque ficávamos clientes, por sinal, não sabias de tudo.
em que tem uma criança pequenina, muito comilona, encantadora, Salvador, muito gordo, eu adorava. E então os pais, vamos embora, Salvador, vamos embora, vamos comer, não sei o quê. Mas não há comida nesta casa. Foi um teaser. Eu fiquei perplexo, não há comida nesta casa. É horrível, uma casa, uma casa. É um nonsense. É fundamental. E a partir daí nós começamos um longo caminho, continua, até justamente chegarmos a este modelo e chegarmos ao Bruno Rocha, que é o nosso consultor para a gastronomia, para a cozinha, que trabalha muito a partir daqui, tal como com o Pedro, das nossas conversas, do que é que nós temos. Também passamos a desenvolver uma horta, onde também temos um consultor, que desenvolvemos uma agricultura biodinâmica, etc., que é muito interessante e vai formando as pessoas, porque estes lugares, e também me interessa esse lado, é um lugar também de formação. Sobretudo quando se vive em sítios como este, onde justamente uma das coisas ruins do turismo total é que não há grandes espaços de formação, nós podemos, qualquer um de nós, estou a dizer, enquanto unidade hoteleira, é um lugar de formação. Sendo um lugar de formação, então eu quero ser de uma forma programática, pensada e estruturada. O stand do Bruno, o Bruno faz formação. E isso é muito bom. Ele vem cá e dá a sua... Exatamente, ou seja, ele vai formando o cozinheiro, e isso é, sem dúvida alguma, uma das nossas... nós podemos dar ao lugar. Os lugares têm... nós estamos nos sítios, temos que nos enriquecer com isso. E é o talent resort. As pessoas trabalham aqui, são formadas. Isso é uma coisa que eu acho essencial e fundamental, é dar essa formação. Portanto, nós temos, aquilo que nós temos desenvolvido aqui, sendo uma unidade muito pequena, são 8 quartos e 4 casas, mas temos um restaurante, temos um anano, temos uma core box, que é há black box e white cube. Nós temos core box, temos que estar em inglês, mas que é um sítio todo fechado de cortiça, que foi um recurso extraordinário que também conseguido, que era uma garagem de uma máquina depiladora, portanto, do ponto de vista arquiteto, do ponto de vista de construção, paupérrimo, com problemas de isolamento, etc. E o Pedro, fizeste um cubo em aglomerado marítimo. Em cortiça. Foi a primeira experiência em cortiça. Todo em cortiça, não é? Portanto, que está ali. E, portanto, é uma casa dentro de uma casa. E isso isolou de todo o resto, portanto, é uma coisa que está solta, agarrada, no sentido, não são as paredes do edifício, e nós fizemos esse espaço permite que as pessoas façam de yoga, nós desenvolvemos aqui ou fazem as práticas que elas entendem, ou mesmo a tempo musical. A única coisa é não ter sapatos lá dentro e não se comer. Mas são espaços onde também cada qual explora. Posso dizer, e posso ficar aqui com uma ideia para quem quiser fazer algo no hotel, é o melhor que pode. Que é só aquela coisa das outras coisas, dos bonequinhos na parede. Não, uma core box é a melhor coisa. Não há sítios que as pessoas mais amem do que ir para lá e dar cabalhotas e usar os cubos do yoga e as bolas livremente. Exatamente. E a segurança, não é? Exatamente. Com a super seguros, à vontade, não têm nada e ficam-se para lá. Olha, Tina, para citar o Manel Vicente, que dizia: a boa arquitetura é onde apetece estar. Não há melhor do que as crianças para validarem o lugar onde apetece estar. Exatamente. Portanto, e nós temos esta polaridade de espaço, falando dos espaços exteriores, obviamente, mas isso
isto a propósito de nós, aquilo que desenvolvemos mais aqui, é um crescimento mais em profundidade do que propriamente em expansão. Nós, aliás, fizemos um processo de subtração. Zonas que estavam com telhado, o Pedro justamente transformou em pátios, ou seja, subtraímos e não acrescentamos. E, portanto, o trabalho é mais nesse sentido, é mais de profundidade, crescer em profundidade, que também se cresce. E mesmo agora, tínhamos 10 quartos, ficámos com 8. Já depois disto. Exato, porque depois é incrível com o tempo, os quartos parece que diminuem. Não, mas é verdade, há modelos, há paradigmas, não é? Conforto, se for alterando. Claro. Mas todos os quartos são diferentes, mas a nossa coisa também foi, estar numa determinada forma, ou esta suscita uma certa forma de estar. Não é? E isso também é a própria proposta da arquitetura. Enfim, vamos só tocar num ponto que não é tão positivo, mas que temos que dar a volta e torná-lo mais positivo de alguma forma, que é como é que vivemos este lockdown, não é? E esta coisa que passámos, pensamos nós que já passou, não é? De estarmos fechados e a hotelaria está parada. O que é que aconteceu aqui na Companhia das Culturas? Olha, aquilo que acontece foi que nós tínhamos parado 2 meses, não é? Aquele bom tempo de paragem que a gente tem. Foi assim até 2 meses e meio. Abrimos a 15 de fevereiro do memorável 2020, que ia ser devem estar todos varados, agora mais milhões, agora mais milhões, e estávamos todos assim, onde é que isto vai parar, vamos rebentar, e estávamos assim, e passado, e 15 de março éramos obrigados a fechar. E eu achei aquilo muito depressivo. Pois. Sobretudo que tínhamos acabado de parados, e uma equipa parada, muito tempo, fica deslaçada. E foi nessa altura, nós estávamos há muito, eu pensava, desenvolver a horta, trabalhar na horta, e então atiramos para a horta. Foi o nosso recurso, tínhamos isso, e ainda por cima com a vantagem de se podia estar, ao ar livre podíamos estar, e até podíamos estar juntos, sei lá. E isso foi maravilhoso. E fizemos o nosso confinamento como hortelanos. Aprenderam muitíssimo. Aprendizagem brutal, não é? Brutal, com YouTube e com lições, e perceber que não sabia nada, e logo a seguir, portanto, convocar um consultor para a agricultura, a permacultura, etc. Porque aqui a agricultura é de sequeiro, não era de hortícola. A minha família esteve várias gerações a tentar ter água aqui na fazenda. Aqui na fazenda ia-se buscar água à Praia Verde. À Praia Verde, é longe, essa era para beber, não é? Para beber, porque as areias ali filtram e a água melhor para beber ia-se à Praia Verde. Depois aqui na fonte, aqui a 300 metros, havia um poço de água para os animais e para a vida da casa. E durante geração após geração, a minha família tentou fazer um poço com as técnicas de então. O poço podia chegar aos 9, 10, 11 metros, 12, máximo 13. E chegavam aos 13 metros e a água não chegava. E, portanto, a geração seguinte tentava fazer outro poço. E, portanto, vivia-se aqui, é uma agricultura precisamente do pomar de sequeiro e da agricultura de sequeiro. Não havia aqui uma tradição hortícola e, portanto, isto foi uma novidade absoluta que na geração do meu pai apareceu então os furos e apareceu finalmente água. E apareceu um pequeno pomar regado de laranjeiras e hortícola finalmente agora. Portanto, portanto, nós não havia... É novidade. E então trabalhamos... Sim, porque há água. Ainda há água. E, portanto, nós desenvolvemos isto. Os confinamentos, o Covid, a nós teve como efeito... Aprendizagem. Exatamente, nós irmos começarmos a nossa horta
E isso tem um impacto muito grande justamente no restaurante, não é? Que se estrutura. E acrescenta-se toda uma coisa mais nova, mais não é? trabalho e mais articulações. Sim, mas o interesse novo é nova energia, novo tudo, não é? Exatamente, mais gente a trabalhar. Claro. Depois é preciso, tudo isto implica mais. E outras coisas vão surgindo. E os turistas já fluem, ou não? Sim. Não estamos com não notamos neste momento grande diferença. Enfim, também são mais impressivos do que outra coisa, não sei dizer. Mas, por exemplo, estes pequenos lugares tiveram, como nós sabemos, durante estes 2 anos, uma procura maior do que os grandes lugares. Porque também tudo que é pequeno também se adapta mais facilmente. Sim. Nós não tivemos, além das máscaras e das outras coisas muito superficiais, do resto não tínhamos problemas de outro género, não é? Que naturalmente uma grande, os elevadores, enfim, aquelas coisas muito adulteradas. O turismo industrial sofreu. Teve que fechar. Exato. Este turismo artesanal, pois, praticamente está metade ao ar livre. Os nossos quartos estão todos para a rua, por exemplo. Exato. Há muitos espaços sociais. Deixámos muitos espaços especiais, por isso facilitou, não houve assim aquela necessidade de fechar completamente, a não ser que o princípio legal no tempo da grande crise que aconteceu. Muito bem. Então, estávamos à espera, ver se entrava o Bruno, mas não conseguimos. Eu posso falar um bocadinho sobre isso, não... que é uma alimentação que celebra o lugar, sobretudo, que vai celebrar sobretudo a horta, que já havia antes disso, não havendo aqui a horta, havia uma cultura gastronómica do lugar, que é muito própria do que eu chamo a Solitânia. A Solitânia é o que está para baixo do Tejo. Solitânia, que eu considero um vexame, habitantes que estão para baixo do Tejo utilizarem o nome Alentejo. É um vexame para quem é alentejano estar a falar do seu lugar visto de Lisboa para baixo, Alentejo. Portanto, é nesta Solitânia há certamente uma dimensão gastronómica que já por isso, mesmo sem horta, mereceria exprimir-se aqui perfeitamente, que é a alimentação do pão, do azeite, do piso, a alimentação eminentemente de cultura mediterrânica, que aqui se exprime do sul, a sul do Tejo por inteiro, e que é baseada nas ervas, nos cheiros, no piso, no pão, e que dá as açordas, os fornicados, as ningas, os ensopados, e um pão que está na base disto tudo e que é certamente a mais original de todas as alimentações de cariz mediterrâneo, de todas as dietas do Mediterrâneo, que são variadíssimas, a base nas massas, a base no cuscuz, a base no puro, a base nos arrozes. Bem, nós aqui temos, nesta variedade toda, só esta Solitânia, que faz da metade de Portugal, que é baseada num pão. E num pão, não é este pão, não se consegue fazer, nem uma açorda, nem umas migas, nem nada, é uma coisa que não tem nada a ver. De tal maneira complicado que, infelizmente, este tal pão, como não foi teve uma discriminação positiva, porque para fazer este pão é preciso um certo trigo, é preciso uma certa maneira de fazer. Tudo isso, a alimentação industrial, estando nós num Estado português que não entende sequer o país que tem, sobretudo a Solitânia, pois então isto está em risco de desaparecer, porque esses trigos são menos produtivos comparados àqueles para alimentar animais e, portanto, não têm uma discriminação positiva e, evidentemente,
a cultura extensiva do trigo vai para aqueles que rendem mais e que depois não são adequados para o pão solitário. Bem, esta agricultura do sequeiro, que produz esta gastronomia minimalista, mas, do ponto de vista dietético, absolutamente genial e extremamente apropriada para o que se chama hoje o antropoceno, a idade em que o homem está dando tanto cabo da terra que a põe em risco, é uma agricultura feita, já, extremamente saudável, extremamente assertiva para o tempo que vivemos, para o tempo que se aproxima e, sobretudo, saborosíssima e gastronomicamente interessantíssima. E, portanto, acrescenta-se agora a horta e, portanto, entre esta gastronomia que celebra esta cultura mediterrânea e que nós somos representantes, certamente os mais originais dentro da panóplia das culturas gastronómicas mediterrâneas, só por isso valeria já ter aqui uma história. Muito bem. Muito bom. E já viu as horas? 5:45. E eu disse que 2 horas não corria, então não era assim tanto tempo. Normalmente estes nossos encontros demoram este tempo, porque é incrível, há realmente muita coisa para se dizer. Quando se cruza, nós basicamente cruzamos design, produção e arquitetura, claro, e turismo. E isto não acaba. Mas nós estamos a gravar, antes de mais nada, portanto, depois podemos rever isto, porque a narrativa foi muito boa. E se calhar íamos fechar, não é? Eu ia quase que provocatoriamente perguntar ao Pedro o que é que falta aqui neste lugar. O que é que ele está a pensar fazer agora? Não, mas pronto, acho que íamos... Diz lá, Pedro. Eu acho que tem sido um processo muito, muito rico e acho que, quer dizer, não consigo imaginar uma coisa que isto está a faltar, mas tenho a certeza que neste processo vão surgindo mais ideias e há aí ainda obras para fazer. Aliás, nós temos agendado ainda umas obras. Já tenho uma reunião marcada. Já está o design. Que vão ser maravilhosas, não é? Portanto, eu acho que em cada obra nós descobrimos coisas novas. É. E por isso Portanto, é muito gratificante. Há novidades brevemente. Muito bem. É isso. Obrigada. Nós é que agradecemos. E fica já o resto das próximas ideias, não é? Quem vem para um próximo, não é? Quando estes tapetes também já tiverem, não é? mais pessoas a fazê-lo. E pronto, e olha, eu para os restantes que estão online vou lançar a seguinte inveja, é que nós vamos ficar aqui para amanhã. Vamos jantar. E pronto, olha, muito obrigada. Obrigada. Adeus a todos. Tchau. Obrigadíssima. Até ao próximo. Ora bem, agora eu tenho que desligar isto.